Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Intríade, hoje com um tema muito especial, como todos os temas do nosso Intríade. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Como é que você estabelece vínculos de relacionamento? Como vai o seu relacionamento dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, colegas de trabalho? Como transitar hoje no meio de tanta gente com opiniões contrárias? Você consegue lidar com pessoas que têm opinião diferente da sua com relação à política, religião, futebol, enfim. É sobre mais ou menos isso que a gente vai conversar, para a gente poder então criar essa habilidade de transitar entre os diferentes e também entre os iguais e a gente poder firmar essa liga de relacionamento. E para conversar comigo sobre isso, eu tenho aqui a Karina Coelho, ela é psicóloga e neuropsicóloga e sugeriu inclusive esse tema porque considera que nesse momento em que as redes sociais elas se transformaram nesse locus de relacionamento, o quanto é importante que a gente realmente converse, fale sobre isso e a gente prossiga então. E eu vou começar também aqui, todo mundo que está chegando aqui, convidado aqui para o programa, acaba criando uma nova rede de relacionamentos. Karina, que prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é muito importante assim que se tenha sempre espaços onde a gente pode falar e argumentar e ser diferente ou ser igual. Mas o importante é que você estabeleça essa relação de novo, de olhar no olho do outro, né? De conseguir perceber as diferenças até de tom de voz, né, da colocação com que você faz, porque depende muito como você estabelece, até da forma como você maneja seu tom de voz. Então, você aprender a perceber de novo o outro. Nós tivemos essa cisão desses 2 anos em que você se tornou muito introvertido, muito eu, e você não está conseguindo conviver com nós. Isso tem trazido uma série de consequências muito significativas para as nossas relações. Nós literalmente, apesar e especificamente o povo paraense de ser um povo muito solidário, muito parceiro, a gente percebe sim, na sua grande maioria, ainda muito difícil, as relações ainda muito fragmentadas, né, pós-pandemia, e quando elas são estabelecidas assim, de uma forma muito diferente do que já foram. Então, isso tem trazido uma repercussão para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa vivência. Afinal de contas, nós também tentamos lutar contra isso, né? Todos nós, mas tem sido assim. É uma linguagem muito difícil, de individualismo muito marcante, com pouquíssima tendência a abraçar diferenças, a entender as diferenças. E você tem hoje, infelizmente, uma repercussão muito ruim, um medo muito grande de se estabelecer relação. Nós já vínhamos assim, a gente já vinha observando há uns 15 anos atrás as relações se fragmentando, elas sendo muito superficiais. Mas com o manejo da mídia sendo algo que criou perfis com os quais, se você não corresponder, você não estar dentro, você não consegue, né, estar veiculado daquela forma, ficou muito difícil. E aí tu tem de tudo. Tem o Instagram que te dá, se tu não fores feliz, né, e você assiste no teu cotidiano as pessoas assim fazendo algumas coisas que realmente repercutem muito mais. Você tem que estar identificado com aquele pedacinho do Instagram, com aquele modelo, e que não é. Ninguém é perfeito, a vida não é perfeita, tu não cresces só no igual. Principalmente as relações afetivas, elas crescem na diferença, porque a tua habilidade socioemocional, como hoje a gente chama, né, o nome que se dá para esse movimento que a gente faz, que na verdade veio crescendo. A gente, no momento, o pessoal da saúde mental, no momento pandêmico, a gente fez muito essa questão de te manter, né, saudável dentro de todo aquele cenário muito difícil, de medo, sim, né? Nós lutamos contra o invisível. Aí o que nós não compreendemos ainda é que nós vencemos o invisível com a nossa inteligência humana. Nós lutamos para que tudo isso fosse acessível a todos nós, sem barreiras,
E no momento que a gente consegue tudo isso, não consigo conviver com o outro. Isso está sendo assim uma grande interrogação para nós, muito grande mesmo. Você não acha então que esse cenário que a gente viveu, que colocou todo mundo, uma boa parte das pessoas juntas dentro de casa, por um tempo prolongado, que também afastou pessoas que se reuniam todo final de semana, que conversavam todo final de semana. Então eu acabei reduzindo o meu ciclo de relacionamentos àqueles que já são comuns a mim dentro da minha casa. Então parece-me que aí houve uma revelação de fato de como estava a minha relação dentro de casa. Porque pessoas tiveram dificuldade de ficar convivendo ali dentro daquele núcleo que era comum ele viver antes. Mas ali, só que agora não tem mais, né, nesse momento da pandemia, não tinha mais essa válvula de escape. Cansei de ficar em casa, vou conversar com um amigo, com um colega, vou para o trabalho. Nesse momento da pandemia não, ficou todo mundo dentro de casa. Então, esses relacionamentos que tiveram que estar ali presentes dentro de um tempo prolongado e com as mesmas pessoas, isso denunciou que esses relacionamentos estavam já fragmentados? Sim, tornou mais evidente, mas é algo que a gente já tinha e a gente continua colocando muito isso em destaque mesmo. Eles já vinham se fragmentando, até esses que estavam dentro de casa, a gente percebe que eles também se tornaram ilhas de conforto. Eles não tomaram uma dimensão de que, não, eles ficaram ilha de conforto. Então vamos ser cordados, vamos fazer tudo da melhor maneira possível, mas eles também não ficaram mais aprofundados, eles não foram muito. Em alguns casos sim, mas é uma minoria. A grande maioria não. E o que passa para a gente, principalmente enquanto que a gente tem uma demanda de consultório muito com crianças, é assim, esse manejo de superproteção, ele se estendeu, né? Então, eu não posso manejar de outra forma. Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto até, ele não pode ser frustrado. Eu tenho que permanecer com a ilha de conforto, porque ele não pode sofrer. A vida voltou ao normal, as relações elas têm que ser, sim, realizar uma releitura. Eu acho que a gente tem que fazer essa releitura no sentido de que ser mais grato, não é ser mais bonzinho, porque ninguém é bonzinho, né? E isso a gente já vinha vivendo antes. As relações elas eram muito estabelecidas pelo mesmo status financeiro, pelo mesmo status de profissão. Isso fragmentou. Quando tu tiveste a dimensão na pandemia de tudo isso for fechado, a gente perdeu tudo isso, porque a gente viu que isso não significa absolutamente nada. Isso deixa todo mundo sem chão, né? Eu não exerço mais a minha atividade profissional e na maioria dos casos eu fechei, não fui mais ao consultório, eu perdi minha identidade enquanto pessoa, né? Até se propiciar o mecanismo do EAD, que todo mundo começou a se estabelecer, mesmo assim houve um enxugamento, então a maioria perdeu o seu lugar de trabalho. Então foram várias modificações, mas a mais importante, que tu estás vivo e ninguém te mencionou. A gratidão, ela não é vista dessa maneira, né? Então a gente ainda não conseguiu ressignificar o que é estar de pé diante de algo em que milhões morreram. E tu, eu, qualquer um de nós que está nesse espaço, nós somos vitoriosos. Então, olhar para toda essa situação com um olhar, primeiro, realista, né, de que nós vivemos, historicamente, nós fazemos parte de um tempo da história em que o mundo sofreu uma pandemia perigosa que levou milhões de pessoas. Essa pandemia encontra um sistema de saúde mundial, porque não foi só no Brasil, mas um sistema de saúde mundial precário, né, despreparado para lidar com algo assim. A economia foi afetada, as relações foram intermediadas agora de maneira mais acelerada pelas redes sociais, pela internet.
né? O confinamento, isso é um fato histórico, nós vivemos isso e nós precisamos lembrar, e nós vamos lembrar disso por muitos anos. Os livros de história vão contar isso daqui para frente. Porém, nós que estamos aqui hoje e todos que vão nos assistir passaram por isso, né? Passamos, tivemos as nossas perdas, quem as teve, mas passou. De alguma forma nós conseguimos ser resilientes diante disso, vencemos, estamos vivos, estamos relembrando, não fazemos pouco caso, mas eu preciso dizer, graças a Deus, obrigado, eu consegui passar. Então é isso que está falando, a gratidão diante de tudo isso, e eu acho que a gratidão vai me levar a começar a olhar também para o outro e dizer, poxa, obrigado porque você está aqui também. Gratidão pelas pessoas que estão aqui, sem deixar de sofrer a perda de quem eu perdi, mas ser grato por quem sobreviveu. Ressignificar esse momento, né? E aí a gente entra na questão da resiliência, que foi algo que a gente trouxe, né? Primeiro nós sobrevivemos e vamos ser resilientes, mas a gente ainda não conseguiu, né, alcançar isso, porque a resiliência, ela diz que tu tens que ter bom senso, tu tens que ter compaixão, não é se vitimizar nem vitimizar o outro, mas cada um respeitar o seu movimento. Eu não vou sofrer igual você e nenhum de nós vai doer mais em mim ou em você, né? Mas nós vamos ter nossos sofrimentos, mas isso faz com que eu possa te compreender melhor. Isso não está fazendo com que eu te compreenda melhor, está fazendo com que eu tenha medo dessa minha emoção e da tua, com que eu não consiga estabelecer de novo uma relação saudável contigo, que eu tenho medo. Né? No dia de conscientização do autismo, então, algumas coisas chegaram até nós, que são as coisas da mídia que trazem, que tu tens que ter acesso, e aí uma mãe, meu filho não é convidado porque ele é autista. Outra mãe disse, não, mas as minhas não são atípicas e elas também não são convidadas, porque nós, depois da pandemia, temos medo de conviver com o outro. Olha só, o assunto era você, né, reorganizar essa questão do diferente, e ela disse, não, os que são iguais também não querem estar juntos. Que denúncia, né? E aí tu estás percebendo que desde os pequenininhos, né, eles não têm mais essa convivência que eu tive, tu tivestes, não, as relações não vão se estabelecer. E nós, enquanto pessoas mais velhas e que buscamos informação, a gente tem que trazer muito isso, né? E quando estabelece, é isso que a gente assiste todo dia, principalmente dos menores. Às vezes a forma de estabelecer não é uma forma de uma habilidade. E aí tu vais só acentuando, porque tu veres, até pelos fatos infelizmente evidenciados, né, que as pessoas se machucam de uma forma banal hoje, né? Então o outro perdeu o significado para ti. Se a gente pensar na terceira idade, nos idosos, eu acho que isso tem um peso maior em relação ao que nós vivemos na pandemia. Porque de alguma forma, alguns por extremo cuidado com essa população, outros, bom, eu não preciso ficar levando para lá e para cá, me dá trabalho, deixa aqui isolado. Você consegue enxergar isso? Muito. Muito, até porque, assim, há uns anos atrás a gente entrou em contato com um artigo no Japão que no inverno, infelizmente, as pessoas que são idosas, e é diferente do povo latino, né? O idoso, ele fica só. Sim. Né? Então, eles morriam e ficavam congeladinhos lá na rua, e as pessoas passavam, perpassavam, sem se dar conta de que ali havia alguém que já havia falecido. Então, assim, a gente não chega a esse extremo, porque o nosso, né, nós temos ainda um resquício desse, mas que eles ficaram com muito mais medo e muito mais vulneráveis, sim, né? Então, a gente percebe que
a saúde do idoso, que já era algo que não era olhado e não é, porque se a gente teve uma precariedade enquanto instruir uma vacina, distribuir e colocar para todos, a saúde do idoso ainda, primeiro que é algo muito caro, isso eu te digo de um filho que tem, né, a possibilidade de cuidar de uma mãe, que hoje é impensável para uma pessoa assalariada consumir o leite que eles podem estar Sim. consumindo. Custa R$250 uma lata de leite que vai durar um mês. E um plano de saúde para o idoso impensável. Não tem como. Então, assim, todos esses olhares das diferenças, de diferentes necessidades, o meu pequenininho lá, ele precisa de uma creche que tenha um acolhimento, que tenha todo. O meu adulto, o meu adolescente, ele precisa de um manejo para enfrentamento de obstáculos, porque hoje o meu adolescente, ele não consegue perceber isso. Ele cria todos os sintomas do mundo, mas ele não atravessa seus obstáculos. Um período da vida que é extremamente importante, que você tenha a impetuosidade de observar. Você pode ter uma impulsividade, tem, mas você tem... Ele não está fazendo isso. Aí o que eu vou ter do meu jovem adulto? O que eu vou esperar dele? Então, essas indagações, elas têm vindo com muita força, porque a partir da fragmentação, da construção das minhas relações, que eu não estou estabelecendo, em todas as minhas fases de desenvolvimento, que adulto será eu? Então quer dizer que a gente vai desaprendendo Sim, a se relacionar, a conviver. Sim. Né? E é interessante porque nós gravamos um programa sobre a personalidade narcisista, e nós vimos algumas questões justamente sobre o desenvolvimento humano. Né? A importância, sim, de na infância você ser investido de afetos, mas também você ser frustrado, né? Para que você aprenda a conviver com os sims que a vida vai te dar e com os nãos também que ela vai te dar. E estabelecer essa via de relacionamento, né? Porque se eu tranco aqui a minha criança e eu invisto tanto afeto e protejo a tal ponto de que eu não permito que ela se frustre, ela vai ficar o tempo todo achando que todo mundo vai ter a obrigação de ter o papel maternal sobre ela. O que a gente chama na linguagem da psicanálise, eu não domino a psicanálise, eu sou uma apreciadora, sou comportamental. A gente diz da pessoa continente. Eu sempre vou ter que ter alguém continente para dar as demandas. Exatamente. Né? E dentro da minha linguagem comportamental, eu sempre vou ter que dar o reforço significativo. Sim. Quando, na verdade, eu tenho que fazer desse meu adulto, de todos nós, em qualquer fase, funcional. Não é funcional no sentido mecânico, é funcional no sentido da compreensão. E eu só estabeleço isso se eu me relacionar. Se eu aceitar o diferente, como eu volto a dizer, a gente trabalha em grupos, eu não tenho que amar todo mundo, eu tenho que respeitar. O outro não vai ser igual a mim. Impossível eu, com tudo que eu já passei como pessoa e profissional na vida, ser igual a você. Eu tenho uma outra perspectiva. Religiosidade, uma série de questões que fazem parte de ti que tu não podes abandonar. Nenhum Deus, nenhuma crença, ele te ensina a odiar. Ele te ensina o quê? A trabalhar para você ser melhor. E ser melhor significa você estabelecer relações que são tão diferentes que você tem condições de abstrair algo e caminhar para frente e não para trás. E a gente está caminhando, infelizmente, para trás. Porque se eu vejo um obstáculo, eu não posso me frustrar, eu não estabeleço um projeto de vida. Se você hoje perguntar para um adolescente qual é o seu projeto de vida, outro dia eu vi, eu fiquei eu quero ser rico, mas ele não diz como ele tem que ficar rico. Ele não, ou seja, alguém vai mediar para ele. E nós estamos fazendo isso enquanto adulto. Nós estamos mediando tudo para ele, então ele não tem repertório, comportamento, habilidade para estabelecer os caminhos dele. Aí vai ficar sempre esperando que alguém patrocine cada passo que ele der. Exatamente. Então, todos os resultados que ele espera não é o que ele vai desenvolver. E nunca será o suficiente. Porque nunca é o que é, porque ele não sabe o que é. Então, nunca terá algo que ele consiga estabelecer como dele,
como meta. Tá, até aqui a gente então fala sobre o relacionamento, sobre habilidade interpessoal, de conversar, de entrar num grupo de relacionamento. Lá na escola, o adolescente que é enturmado, chega lá, consegue se relacionar. O adulto no trabalho, que chega no trabalho, logo ele consegue entender o movimento da empresa, ele consegue se inserir nos grupos. Mas e quando se fala dessa falta de habilidade social, enquanto uma patologia? A pessoa tem medo de se relacionar. A pessoa tem medo de abrir os seus portões para trazer outras pessoas para dentro da sua convivência. Aí eu tenho de tudo. Eu tenho desde a falta mesmo do treino, né? Como a gente está assistindo agora. E aí a gente entra numa parte muito tênue de tudo, né? Porque hoje a gente vem assim, vem muita gente com a queixa da escola, da família, não fala, né? Mas se você não tem, eu não posso clinicar em cima. Então hoje, enquanto a gente profissional de saúde mental, a gente tem que estabelecer isso de forma muito plena, né? A gente tem que colocar muito, muito isso de maneira significativa. Então, tu tens que fazer uma anamnese muito legal, tu tens que falo eu como neuropsicóloga, tu tens que te apossar de um conhecimento de testagem muito bom para dizer se isso realmente, de fato, ele entra num grupo de sintomatologia clínica ou ele só não é funcional porque ele não teve habilidade. Ele não foi desenvolvido, não foi treinado, não foi orientado. Tá? Tanto que estamos muito preocupados e estamos discutindo um monte de diagnóstico de autismo. A gente não tem só autismo enquanto dificuldades de neurodesenvolvimento. Nós temos várias outras questões, né, que perpassam e acabam sendo às vezes. Então a gente está trazendo de volta, né? Até existe, eu digo, calma, não é? Veio outro dia queixas de uma pessoa, né? Eu disse, calma, não é assim, não se trabalha dessa maneira. Então, entre nós profissionais, nós já estamos fazendo esse levantamento, né? Para que tu saibas muito bem evidenciar quando tu não dá, porque se tu não ensina uma criança a brincar, a olhar para ti, ela não vai aprender a brincar, ela não vai aprender a solicitar nada, ela vai chorar e vai berrar, porque são as únicas formas que tu destes para ela de se expressar emocionalmente. Tu só ligas para ela se ela berrar ou se ela, né? Então ela vai fazer isso através do choro. Tá? Se tu não elaboras a fala na frente dela, ela não vai. Aquela criança que tudo que quer aponta, a mãe vai lá e pega. Exatamente, você não estimula. Então tu não podes dizer que alguns casos sim, são evidentes, são muito bem fechados, tu com uma faixa etária muito pequena tu consegues, tá? Então tu tens que fazer tudo isso. Mas, infelizmente, a gente tem realmente as clínicas que já são estabelecidas. Casos de ansiedade generalizada, por exemplo, tu não tens condições de sair. Tu tem crises, já tive vários pacientes em que você tem, a pessoa tem e normalmente, infelizmente, não vem à clínica sozinha. Ela vem ansiedade generalizada com depressão. Então, a pessoa não sai, não faz sua higiene pessoal, ela não se alimenta e ela tem pânico realmente de sair da ilha de conforto dela. Né? Então, ela não vai sair de casa, ela não vai estabelecer. Então, é algo em que a rede de apoio tem que funcionar muito bem, a psiquiatria tem que funcionar muito bem, a psicologia muito bem. Porque se a gente não tivesse essa rede de apoio com os profissionais encaminhando a cada movimento, porque tu não vais ter um fluxo linear. Sim. Tu vais ter uma melhora, tu tens uma queda aqui, tu tens 1, 2, 3. Tem paciente que fica muito bem 3 anos praticamente sem, né? Vai ali num treino muito bom que se faz, mas às vezes quando vem esse obstáculo maior, ele, não, preciso voltar. Mas tu já treinaste que ele se reconheça nas suas emoções, que ele consegue mediar. Eu vou ter que caminhar junto contigo de novo para que eu tenha esse treino e eu consiga. E aí ele faz o caminho, como qualquer um de nós. E aqui eu acho muito importante, eu sempre vou chamar isso a baila,
a questão do preconceito contra o tratamento medicamentoso e também contra a psicoterapia, né? Então é muito importante a gente entender que, como quem toma um remédio para hipertensão, que tem que tomar para o resto da vida, né? Os losartanas da vida, porque quando se pensa num remédio receitado por um psiquiatra, a pessoa já cria aquela barreira, né? Aquela aversão. Eu vou ficar dopado, eu vou ficar não sei o que o tempo todo. E não é bem assim. Na verdade, ali de fato é um tratamento. E é necessário, então, quebrar essas barreiras, esses preconceitos, né? Se você diz para às vezes um paciente, olha, aqui o ideal é que você procure um psiquiatra, né, para você fazer um tratamento medicamentoso. Então quer dizer que eu estou louco, né? Já diminuiu, né? A gente já consegue ter um pouco menos. Hoje eu te digo que a gente tem os dois extremos ainda, eles ainda existem, né? Quando se fala em psicólogo e psiquiatra, né? Hoje menos, muito menos, mas a gente tem, na verdade, eu acho que a vulgarização em alguns momentos. Eu preciso de remédio. Nem sempre você precisa de remédio, né? Nem tudo. Então, assim, às vezes a pessoa acaba tendo algumas clínicas muito difíceis de se tratar. Por quê? Porque ela não segue a prescrição como deveria. Porque ela não gostaria de ser avaliada como. Ainda é muito difícil entender essa avaliação, porque tu que vais ao psicólogo, tu vais pelo menos uma vez a cada semana, ou em momentos de crise, às vezes até 3. A gente tem um delineamento maior. O colega vai te ver pelo menos a 30, 45 dias. E a paciência que tem que se ter. Uma medicação psiquiátrica prescrita, ela vai iniciar uma evidência clínica de melhora com 15, 20 dias. E, inicialmente, em alguns casos, porque quando tu dizes da cardiopatia, do diabetes, tu tem como mensurar. Infelizmente, eu não tenho como mensurar a química cerebral. Essa acomodação desse fármaco. Exatamente. Então, até alguns intensificam alguns sintomas inicialmente, aí o que a pessoa diz? Não funcionou. Aí ela quer quebrar isso. Né? Ou então, eu não consigo. Então, são 15, 20 dias para a gente evidenciar algumas clínicas. Às vezes a gente tem que sim fazer ajustes, né? E às vezes iniciar outro. Então, Então, vamos aí uns 45 dias para a gente entender como o teu organismo vai iniciar essa função. Enquanto isso, a gente trabalha sistematicamente na terapia, porque a medicação, em alguns casos, sozinha, infelizmente, ela não, não vai. É que nem a cardiopatia. Se eu não reduzir, fizer a dieta, fizer exercício físico, tentar organizar o meu comportamento... Essa rede toda aí, né? Não vai funcionar. Então, alguns dizem, eu não vou porque não funciona. Calma que tu fizeste tudo de uma... É que nem eu fui uma vez no psicólogo, não funcionou. Não temos, infelizmente, não trabalhamos com tarô, bola de cristal, nós trabalhamos com técnicas de comportamento. E que se você não ceder, não vai funcionar. Né? É a mesma coisa que o pediatra diz, você não pode dar o leite meia-noite, porque meia-noite tu vai ter... Aí vai dar, o que vai acontecer? A criança vai inchar o abdômen, vai ter gases, piripá. Então, assim, é a mesma forma, eu não posso em uma única consulta, né? E a pessoa não está preparada para receber. Às vezes, diante de todos os critérios que a gente monta, a gente faz a anamnese, tá evidenciado o que está ocorrendo, mas a pessoa não tem condições de escutar. Após algum tempo, é que tu tens condições. Você lembra da sua anamnese quando você veio? Olha, vamos voltar, porque isso aqui é quando ela tem condições de absorver aquele conteúdo e começar a trabalhar com ele. Então, é algo muito significativo, e de uma pessoa para outra, realmente é muito diferente. Outro aspecto também é aquelas pessoas que começam a tomar o remédio, e aí depois começam a melhorar, de alguma forma os sintomas começam a serem amenizados,
a pessoa diz, pronto, não preciso mais. Estou ótimo. Né? Estou ótimo, não preciso mais, nem vou tomar mais remédio. Não é? E aí você pergunta, mas você é médica, né? Você é médico para se desmamar desse remédio? Tem que haver o processo do desmame. Hoje, quando ansiedade, que é algo que está muito significativo, a gente pelo menos 1 ano com a medicação para iniciar um desmame, tá? E isso com a terapia, com todo o acompanhamento, rede de apoio, e a pessoa estando num movimento menos oscilante da vida, a gente faz isso. Então, imagine as outras clínicas, né? Bom, nós já... A conversa é assim, né? A gente começa a falar, daqui a pouco... Já se estende. Abre tantas janelas para a gente conversar que... Mas voltando para a questão do relacionamento, né? Vamos falar sobre a questão do diálogo, da conversa, né? Que é a liga das relações, né? Se você sabe dialogar, se você sabe conversar, se você sabe escutar o outro e falar no seu tempo sem impor, se você tem a famosa assertividade, né? Ou seja, você consegue dizer o que você pensa sem ser arrogante, sem impor sobre a outra pessoa a sua opinião. Tudo isso foi muito desafiado nesses 4 anos aí, né, em que o Brasil se polarizou, né, onde você percebeu essa polarização, que as pessoas não conseguiam mais dialogar. Não havia mais aquela possibilidade de você ficava o tempo todo medindo o ambiente que você estava para você poder dizer, eu posso falar disso aqui ou não? Ainda é assim, ainda está muito difícil, tem coisas que é difícil a gente falar, a gente tem que estar o tempo todo com esse estado de alerta para saber o que vai dizer. Então, o diálogo ele foi vilipendiado nesse tempo, que ninguém conseguia mais dialogar. Se eu não falo aquilo que você concorda, você já, né, me pega a metralhadora e já me põe no paredão mesmo. Literalmente. Literalmente, né? Como é que fica hoje? Como é que se trabalha para a gente tentar resgatar, inclusive nas famílias, né, esse diálogo? A gente vai deixar de falar desse assunto ou a gente vai construir uma maturidade onde a gente possa falar sobre esse assunto controverso sem ser agressivo? Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar o extremismo de lado. Acho que as pessoas, assim, quando elas vêm se defender, elas não se defendem mais, elas já partem para o ataque. Então, quando a gente desarmar mais um pouco, até enquanto palavras, né? Porque quando as pessoas pensam, elas já chegaram ao extremo de se machucar mesmo, né? Mas os argumentos ainda são muito acirrados, né? Então, quando eu defendo a minha ciência, por exemplo, eu não acho, não. Eu acho que cada um partilha e compartilha dos seus pedacinhos. Enquanto mãe, eu tenho uma posição que precisa ser respeitada. E a gente volta para a questão. A família é a nossa base de tudo. Independente da formação que ela tenha. Não estou falando aqui de formação tradicional de família, tá? Desde que você tenha gestores parentais muito significativos e que consigam. Quando a gente não consegue mais isso, é como a gente está socialmente, sem estabelecer limites, respeito. Porque a gente, infelizmente, dentro da família, a gente não está conseguindo mais fazer isso porque a gente deixou de conversar. Eu não estou dizendo que a família anterior, patriarcada, aquela coisa, né, impulsiva, eu te digo isso melhor do que ninguém. Eu sou filha de militar, né? Dentro que nasceu dentro da ditadura. Então, imagina o que tinha, né, de questão de força. Era muito contundente. Mas a gente não precisa exercer essa força, mas a gente precisa dizer que há limite. Então, quando a família fragmentou um pouquinho mais essa questão e escapou limites e escapou da família a formação inicial do ser humano, a gente socialmente está sendo penalizado, sim. A escola não dá conta disso,
o governo não vai dar conta disso, a justiça não vai dar conta disso. Se nós todos não nos reunirmos e voltarmos a cada um fazer o seu pedacinho. E um pedacinho que forma um ser humano. Então, o ser humano, ele parte da sua compreensão lá da tua família, onde tu tens a tua educação, que a gente chama informal, com todas essas questões, que tu vais ter diferenças muito contundentes, mas que tu vais ter habilidade para transitar entre elas, e depois tu transfere isso para o social. E não está acontecendo. Então, por isso que a gente está muito frágil. Sai daqui de dentro, né? Sai, muito. Independente da formação, tenho homos, héteros, enfim, mães solos fantásticas na sua criação, entendeu? E com todas as suas diferenças e com todas as suas dificuldades. Mas nós precisamos acordar para isso. Eu não posso terceirizar. Afeto, compreensão, participação enquanto pais, gestores, educadores, nós não podemos terceirizar. Isso é nosso. Mas parece que é uma espécie de militância em relação a não ter esses limites. Sim. Né? Parece que essa é uma questão muito importante. Parece que quando você estabelece limites, você está aprisionando. E nem sempre limites é para aprisionar, e sim para proteger. Né? E existe também a questão, o limite que te dá consequências. Sim. Então, hoje o que a gente vê, quando a gente fala assim, que a maioria dos nossos não consegue mais se frustrar, inclusive o adulto, é por conta disso. Eu perdi a minha base do limite, eu não consigo ter bom senso, eu não consigo ressignificar, eu não consigo ter essa contextualização. Mas calma, o meu individual está aqui, mas o teu, onde está? Né? Então, não consigo mediar essa relação. E aí a gente tem a fragmentação do diálogo, a gente tem a fragmentação da vivência, a gente tem a relação que não consegue ser mais, como nós estamos aqui estabelecendo um, olhando para o outro, nós vamos atrás do mediador e está sendo a mídia. E aí eu posso construir o que eu quiser. Aqui eu vou sorrir, só colocar os meus momentos bons. E quem disse que eles são reais? Ali tem todos os filtros que se permite. Exatamente. Eu só vou deixar um personagem. E falando da linguagem do emocional, eu me desvirtuo, porque eu deixo de ser eu. Eu deixo de me apropriar de mim mesmo para viver algo onde eu vou construir likes. Ou seja, você vai viver em função disso. Exatamente. Né? E quando você não tem, você se frustra. E aí acontece de tudo, principalmente você se machucar emocionalmente de uma maneira extremamente cruel. Porque você precisa, né, estar se fomentando dessa maneira. Mas só que é algo que não tem. Além de não ter limites, porque cada vez você vai se expor mais de algo que não é seu, você daqui a pouco vai ser abandonado. Vão criar um outro personagem para aquele outro personagem alimentar. Então, assim, é um mundo surreal, onde não contribui justamente para a nossa habilidade socioemocional, sim, porque não existe. Ele é completamente pueril, né? E nós estamos indo, é esse o nosso caminho. E a gente está vendo aí muita gente entrando para um poço sem fim, né, que apareceu na internet com aquele personagem que foi amado, admirado, aplaudido, desejado, comprado, né? Se comprou aquele personagem e essa pessoa estava tão implicada com aquele personagem que foi criado, que foi jogado ali naquela vitrine, que quando ele tentou voltar para si mesmo, ele não se achou mais. Aí vem a crise. Né? Você já não consegue mais se identificar, já não consegue mais sentir-se amado, porque não sou eu que sou amado, é o meu personagem que está lá na vitrine. E aí a gente fica perguntando, por que uma pessoa dessa, que fez tanta gente sorrir, que teve milhões tem milhões de seguidores, é porque quando ela volta para dentro da casa dela, os seguidores não vêm acompanhando ela, vêm acompanhando o personagem. E aí ela entra em extrema solidão.
E aí a gente volta para o início. A minha base, a minha família, independente de como ela, se ela não estiver lá, eu não tenho nada. Porque os likes, eles são momentâneos. Eles vai chegar um determinado momento que eles não vão mais existir. Eu vou ter até uma memória afetiva daquele movimento. Mas aí eu tenho a minha família, eu tenho, né? Mas quando eu nem construo aqui, porque é um mundo irreal, e nem consigo dialogar lá dentro da minha casa, não tenho nada. Aí eu me perco. Eu me perco. Aí essa crise da identidade do eu. Quem sou eu? Não sou nada. Não tenho. Deixa eu aproveitar. Eu acho que vale a pena a gente falar. Hoje existe os realities da vida, né? Tem aí o BBB, né? Que eu acho que quando for para o programa tem vários. ainda tá rolando. E o que é que a gente vê, né? Hoje artistas já da mídia conhecidos estão indo para esses confinamentos onde eles são expostos, e ali eu percebo que por um tempo eles conseguem manter um equilíbrio enquanto ao personagem que eles criaram e a pessoa real que está dentro de uma casa confinada, convivendo. A gente sabe que existe toda uma gama de proteção, de orientação para que ele se mantenha como aquele personagem. Mas tem hora que não cabe mais, né? E aí essas pessoas ali se revelam. E aquela pessoa amada, admirada, passa a ser odiada porque ela mostra que ela é uma pessoa comum, né? Então, esse olhar mais escancarado para aquilo que a pessoa começa a mostrar que ali tem um ser humano que não é um cantor 24 horas por dia, que não é um showman 24 horas por dia, que é uma pessoa que se aborrece, que é uma pessoa que tem as suas manias, né, que tem as seus momentos de ir para a caixinha, não querer falar com ninguém, enfim, como a gente já viu de diversos personagens. E parece que a gente está o tempo todo querendo que as pessoas atendam a essa figura, que é melhor a gente olhar para uma pessoa e dizer, eu admiro o artista tal, e ter medo. Eu já tive uma pessoa que eu admirei muito, um cantor, e o meu maior medo era conhecê-lo pessoalmente, porque eu tinha medo de me frustrar, né? Então, esses realities colocam essas pessoas diante, e para alguns é bom, porque acabam mostrando que são realmente pessoas, desmistifica, mas para outros, essas pessoas, quando chegam ali, aflora as suas dores, as suas angústias, os seus transtornos, inclusive, como já vimos. Como é que tu enxergas isso? Eu acho assim, tem vários realities, né? Outro dia eu estava contando, são enésimos, assim, explorando justamente o que tu desejas manter enquanto personagem, o que tu és mesmo, né? Todos tá fazendo tendo um olhar. Outro dia, é porque quando tu tem 2 filhos, né, adulto jovem, então tu passa tu tens que passar por tudo, tem. E a gente estava, um deles eu achava muito significativo, porque falava justamente da tua expectativa do que era encontrar alguém e do que realmente tu poderias fazer para conseguir. É só de jovens numa casa. Então, assim, são situações as mais esdrúxulas possível. Marcantes. E tu consegues vivenciar o quanto a imaturidade emocional toma conta nesse momento, independente da produção. Por exemplo, a gente falando da nossa realidade bebê, tem uma produção assim fantástica, desde uma saúde clínica, uma saúde mental. Mas assim, se tu colocares todo mundo sob um olhar, sob uma câmera, tu não aguenta, porque é demais, né? E essas pessoas, elas realmente sofrem, porque chega o movimento da ruptura com a vida real, com aquela que tu criaste na mídia, que ela vai se fragmentar, tu vai te mostrar a realidade. Nós criamos, enquanto fãs, a identidade que aquela pessoa é perfeita, mas ela não é perfeita. Né? Sim. E aí vem a nossa frustração de ver que ele vai ser tão imperfeito quanto eu sou aqui do outro lado, que não tenho nenhuma luz de holofote sobre mim. Então, isso as pessoas não querem. Elas querem sim aquela pessoa perfeita, está uma grávida, né? E não
a gente que comete erros ao ser desafiado, como eles cometem, como já houve, né? Quem nunca tomou um porre na vida, quem nunca falou uma palavra em um meio de uma situação impossível. Então, tudo isso é realizado. Mas na tua cabeça de fã, não. E depois essa pessoa ela vai ser julgada, como todos são, o que é uma infelicidade nossa, porque ele está tendo algo, ele faz. Ele tem a coragem de ir. Sim. Porque outros jamais, nós não iríamos, mas eles têm a coragem de estar indo, de estar se expondo. E eles têm sim, eles são sabedores que em determinado momento eles vão sair da caixinha, né? Só não se espera algo tão, né, como já aconteceu, infelizmente, de situações muito difíceis, em que o julgo vai ser muito forte. E a gente não deve, porque aí vem a resiliência. Por que tu não podes te colocar no lugar do outro? Porque tu tens que julgar, condenar, às vezes sem saber. E executar, né? Exatamente. Porque falando em programas de televisão, o que vai acontecer? Tu vais cortar. Então, são recortes. Exatamente. Então, tu não tem o contexto, é igualzinho à nossa realidade. Tá, calma, a situação é grave, mas qual foi o contexto? Deixa eu te escutar, me escuta e bora ver o que aconteceu. Então, essa oportunidade a gente não tem, a gente tem os fatos. Muito, às vezes, colocados de uma maneira muito crua. Não estou defendendo que Sim, foi ou não. Mas é um programa de audiência em que explora justamente essa questão. Existe uma questão também interessante, que é o processo de identificação. Né? Então, eu estou vendo um grupo de pessoas que acaba sendo uma amostragem da sociedade, tá? E eu tenho aqueles que estão aqui fora. Então, o sujeito A se identifica com o sujeito B aqui dentro por causa de um temperamento mais explosivo, de uma forma mais de se posicionar com mais intensidade diante de fatos. Aqueles que são mais acomodados, mais quietos, esse que está aqui fora se identifica com esse aqui e acaba então mostrando esse jogo social que existe, né? E como é importante a gente entender isso, né? Que esse aqui, que é mais impulsivo, ele é um ser humano exatamente igual a esse aqui, que é mais contido, que é mais quieto, que é mais do pensamento, que é mais da elaboração, menos da explosão, mas que eu não posso colocar no paredão, né, para ser executado só porque ele é diferente de mim. Que eu preciso entender que esse tem a sua forma. E aí entra uma das coisas mais belas das relações, é entender a subjetividade, né? Entender que o outro vai se movimentar, vai responder às circunstâncias da forma dele, do modo dele, de como ele construiu a sua história, porque quando ele chega aqui diante de mim, ele não andou pelo mesmo caminho que eu. Ele não carregou os mesmos fardos que eu. Ele não construiu conteúdo da mesma forma que eu construí. Então, é claro que a gente vai olhar para uma mesma situação e a gente vai ter interpretações, maneiras diferentes de entender e de responder àquela situação. Então, se a gente consegue, é claro que eu estou sendo até utópico, né? Mas chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de resiliência, nesse nível de empatia, de poder dizer, não, esse é o jeito dessa pessoa e a gente vai conseguir transitar e caminhar juntos sem ficar se machucando. Estou sonhando muito, muito. Eu acho que a gente tem que sonhar e também colocar isso no nosso dia a dia, né? A gente tem sido domado muito pela impulsividade do eu tenho razão. A gente perdeu o nós, né? Existe um professor chamado professor Rossandro, né? Que a gente tem a questão da positividade das relações, em que ele traz isso, né? O eu e o nós. O eu tenho minhas responsabilidades e quando eu vou viver um movimento contigo, eu tenho a intensidade do nós e cada um tem que partilhar as suas diferenças, as suas comodidades e tem que se respeitar e disso
vai nascer uma relação muito boa, muito positiva. Então, acho que a gente pode sim sonhar e executar, porque a gente precisa fazer isso. Isso é algo que precisa acontecer. A gente praticar a resiliência das nossas relações, né, nos respeitando. Nós estamos muito machucados, muito perdidos individualmente, sim. Cada um de nós precisa urgente estar procurando, que seja terapia, que seja algo que te faça bem, mas nós precisamos ressignificar nossas relações interpessoais e intrapessoais. Nós precisamos, nós vivemos esse movimento assim, de socorro, né? Dentro de uma sociedade que está só respondendo de forma muito agressiva, né? Que não consegue mais mediar suas necessidades de convivência e que tudo isso ele precisa ser modificado, mas só vai ser modificado não com lei, não com decreto, vai ser modificado a partir da ação pequenininha de cada um de nós, a cada dia. Eu acho que se cada pessoa começar a ter essa autorresolução de dizer, peraí, deixa eu começar a escutar o que é que as pessoas dizem sobre mim nos meus posicionamentos, porque é muito difícil, a gente, né, sempre está querendo colocar... A última palavra. Né, a última palavra sou eu quem dou, né? E a gente não quer aceitar. Às vezes as pessoas estão apontando para a gente, estão sinalizando, cara, tu sempre queres ter razão, tu sempre está, né, querendo impor a tua vontade. E a gente, não sou bem assim, não sou assim, vocês estão dizendo. E aí a gente diz, vocês estão dizendo, quer dizer que está todo mundo errado, só eu que estou certo? Então, se eu consigo em algum momento parar e pensar, deixa eu saber o que é que me cabe aqui, né? O que é que estão dizendo? Que eu sou muito impositivo, que eu sou muito reativo, que eu sou muito impulsivo. E eu começar a avaliar, em que momento eu me sinto assim, em que momento eu acho que eu fiz isso. E eu começar a trabalhar, porque eu acho que a gente não tem como fazer como o pessoal que vai lá para o reality e depois assistir, né? Infelizmente não tem. Você, deixa eu assistir o VT de todas as minhas reações. Que vergonha. Por que eu fiz isso? Né? A gente não tem, tecnicamente falando, né? A gente pode fazer isso aqui entre nós, né? Chegar, deixa eu entrar no meu quarto aqui, né? Deixa eu pensar nas pessoas do meu convívio, como é que eu tenho tratado o meu funcionário, como é que eu tenho tratado meu pai, como é que eu tenho tratado minha mãe, será que eu tenho sido muito rígido, muito rude, né? Eu acho que isso é um exercício muito importante de se fazer para reconstruir, né, esse caminho de diálogo, de conversa, de relacionamento. Esse autocuidado diário, né, nas nossas demandas de reflexão, eles são muito importantes, né? Eles fazem com que a gente consiga se preservar, se ressignificar e consiga que o outro também, né, faça da mesma forma, porque se eu gritar contigo, tu vais gritar comigo. E quando nós gritamos juntos, nós não nos escutamos. Por mais que eu grite mais alto que tu e tu mais alto que eu. No momento que a gente consegue organizar até o nosso tom de voz, e falo de alguém que é assim, eu sou uma pessoa que eu também, terapeuta também vai para a terapia, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, né? Isso me ajudou em muita coisa, mas me tirou algumas outras coisas. Então, quando eu fui justamente para equilibrar essas demandas. E hoje, senti essa necessidade quando eu fui mãe, né? Porque tu tens que organizar a tua vida profissional, e fui tudo junto. Eu formei, casei e tive filho. Então, a carreira foi junto com o filho. Então, se tu não te organizar muito bem nessa vivência, fica muito difícil. Porque sobre a mulher, e aí abro um parêntese, tem uma cobrança, que se tu não for 100, não serve. Isso é algo que eu também trabalho muito quando sou solicitada, porque a gente tem que parar com esse estigma. A gente não vai ser 100, a gente não tem o espectro da Mulher Maravilha, tá? A gente vai falhar sim,
faz parte, nós somos humanas. Então eu tive que trabalhar, porque eu queria ser Mulher Maravilha, assumo de boa, né? Inclusive eu tinha a sandália da Mulher Maravilha, tá? Só não tinha o laço. Só não tinha o laço. Quando eu consegui trabalhar e retirar esse estigma, para mim foi muito significativo. Porque eu aprendi que eu podia, às vezes, como mãe, errar, acertar e sentar e dizer para eles, eu errei. Hoje eu acho que eu falei alto contigo, não foi legal. E hoje é uma relação muito significativa que eu tenho com eles e com as outras pessoas, porque é a tal coisa, eu generalizei. Então, tanto que eu brinco assim, gente, eu tô ficando com mais idade, mas eu ainda não tô, né? Eu não vou fazer, porque eu aprendi no meu cotidiano que não adianta a gente espernear, não. Quando tu às vezes para e fica olhando para o outro gritar, talvez o significado que ele esteja fazendo algo que não seja bom nem para ele nem para ti, seja muito melhor do que eu responder da mesma forma. Então tu vais começando a ressignificar tu mesmo e tu serve como modelo para o outro, né? E isso é muito importante. Isso se chama autocuidado. Tu estás te cuidando e tu estás dando um modelo de autocuidado para o outro. Isso é extremamente significativo. Nesse caso, a importância de aprender a escutar, né? Muito. Escutar o outro, porque eu acho que o que mais necessitamos nos nossos dias é gente que consiga escutar, né? Por isso que talvez esteja sendo tão valorizado hoje, graças a Deus, o trabalho do psicólogo. E você já deve ter ouvido isso de pacientes. Bom, que bom eu ter alguém que me escute. Não é? Porque as pessoas não querem mais escutar. Não é? E escutar no sentido... minha linha é psicanalítica, então para mim falar de escuta é muito bom. Não é? Mas inclusive eu, quando fui fazer formação em psicologia, eu já tinha outra formação, e na área teológica inclusive, então eu fui ensinado a falar. Né? Eu, radialista, palestrante, então o tempo todo falar, eu sempre me preparei para falar. E como já diria o saudoso Rubem Alves, né, que a gente precisa aprender a escutar, fazer um curso de escutatória, né, assim como se faz de oratória, e a gente foi destreinado para escutar, até porque desde a infância a gente é estimulado a falar. Né? A criança lá, a primeira palavra que ela fala é celebrada, né? Quando ela estabelece uma sentença falando já, poxa, que bom. Aí chega uma hora que a criança começa a falar, já manda ela calar. Aí ela entra nessa crise. É quando justamente ela começa a argumentar, né, a impor seu eu individual que vai ser diferente do outro, que é outro, nasce daí justamente esse cisma que a gente tem com o diferente, né? E isso a gente aprende muito. O pequeno, ele é o pequeno, ele nasceu da gente, ele foi cuidado, mas ele não vai ser igual. Ele é o outro, né? Ele é um outro que tu investiu amor, que tu investiu toda a tua demanda de tempo, mas tu investiu por uma escolha tua. Ele não vai ser talvez o teu continente, falando numa língua. E tu tens que aceitar isso, né? Ele tem que ser uma pessoa funcional socialmente, com todas essas demandas de respeitar, ser respeitado, mas no equilíbrio. Se não for dessa maneira, não vai. Então aí essa questão do diálogo realmente já nasce aí. Não, tu não pode ser diferente. Ele pode. Ele não pode impor a diferença dele. Porque o outro vai ser diferente dele e por aí vai. Eu trabalho em escola também. Eu costumo sempre na minha fala dizer assim, aqui nós somos o primeiro universo das diferenças. Então aqui a gente precisa organizar essas diferenças, porque aqui é o tubo de ensaio para quando a gente vai para o social. Então, se a gente não se organiza aqui nas diferenças, vai ser diferente, você vai ter grupo. Eu trabalho com várias equipes, e aí cada um tem alguns que tem uma afinidade mais plena, outro, mas assim, eu trabalho muito respeitá-los, né? Super.
tem algumas diferenças que são muito significativas, mas eu respeito, porque a forma que ele tem de trabalhar, eu trabalho de uma outra maneira, e nós vamos nos juntar, nós vamos conseguir vencer tudo isso. Então, toda essa demanda vem, né? Mas, assim, é uma maturidade que tu vais consumindo com o tempo. O que tu não podes nunca deixar é de experimentar essa vontade de aprender a compreender o outro. Nunca. Né? O ser humano, ele é fantástico. Independente se tu és da psicanálise ou da comportamental, o ser humano, ele te dá um aparato de desejar conhecer o outro, né? De saber experienciar as emoções dele, de ressignificar toda essa vivência que a gente tem e melhorar, sempre. Nunca deixar de melhorar. Todo mundo que passa por ti, ele deixa algo. E esse algo tu não podes nunca acreditar que não vai te trazer algum tipo de vivência. Isso jamais. Que maravilha. Bom, nosso tempo já acabou. Né? A conversa é tão boa, né? Ela fala com um jeito tão bom de ouvir. A gente que vai mais na agitação, ela vai acalmando a gente, né? O café não ele tem eu não disse que eu sou apaixonada, que ele tem um efeito diferente. Mas enfim, muito, muito bom conversar contigo sobre esse tema, né? E assim, a gente conseguiu entender e começar a pensar, e eu acho que isso é o grande papel, né, aqui do nosso programa, é levar as pessoas a refletirem, a pensarem, né? E especialmente hoje, nesse tempo que a gente, como falamos, tem tanta divisão, tá todo mundo querendo ter razão e impor a sua razão. Hoje, construir relações onde eu possa olhar para o outro com as suas demandas, com seus problemas, com seus defeitos, e não achar que essa pessoa ela é inferior a mim porque ela não pensa igual a mim, ou que ela é uma pessoa má porque ela não é igual a mim, mas olhar para esse outro como também alguém em construção, assim como eu, e poder, de alguma forma, dizer em que eu posso contribuir para a vida dessa pessoa e o que essa pessoa, com esse jeitão que ela tem, pode contribuir para a minha vida. Eu acho que isso não é utopia, mas acho que isso aí é realmente um desafio para a gente, para estabelecer relacionamentos, né? Aqui mesmo, nesse pequeno espaço, nós já tivemos esse movimento aqui. Quantas pessoas já vieram aqui? Nós estamos desde setembro aqui. E quantas pessoas já vieram? Já, né, tanto da psicologia, já tivemos aqui profissionais da estética, da beleza, profissionais teólogos, enfim, já tivemos aqui cantores, músicos, então cada pessoa, e quando a gente vai olhar, está todo mundo falando na humanidade, no ser humano, de como viver bem nesse mundo. E eu acho que isso é muito importante, então a tua contribuição foi muito, muito especial. Eu agradeço, eu acho que nosso legado para a vida é isso, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer isso, a gente tem que tentar melhorar essa educação emocional, né? Tentar fazer com que se estabeleçam sempre vínculos bons, significativos, não são para sempre, né? Mas que... eternos enquanto durem. Exatamente. E de boa vivência. Maravilha. Gente, olha só, que papo especial, que programa, que episódio bom. Eu tenho certeza que você gostou. E se realmente gostou, você já pode compartilhar com muita gente. Compartilha com seus amigos. Manda esse programa para aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Olha como é legal esse papo aqui, tá bom? E muito obrigado, Karina, por sua vinda aqui, por aceitar o convite tão prontamente. Também vou agradecer mais uma vez a Márcia Regina, que tem me mandado essas pessoas tão preciosas. É o aqui. Nosso anjo, a nossa luz. A Márcia Regina, ela é um ser diferente. Com certeza. Um abraço para ti, Márcia. Deus te abençoe. Querida, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E até o próximo programa. Eu sei que tem muito mais para chegar aí para gente aqui no Intríade. Fica na paz.